Quer saber como será o período de Sol em Virgem e como ele vai reverberar para os 12 signos? Então fique aqui comigo. E para você que não me conhece, eu sou Flávia dos Signos, neste canal que eu falo sobre astrologia, então se você gosta do assunto, se você gostou da minha energia, quer saber aí como é que vai ser o céu para a semana de acordo com os astros, o céu para o mês de acordo com a entrada do Sol em cada signo, se inscreva no meu canal, curta esse vídeo para aparecerem mais vídeos para você. Também se você quiser uma leitura de mapa astral ou de tarô comigo, ou se você quiser começar a estudar astrologia, entender aí o que é por trás da base de mapa astral de uma forma mais simples, eu vou deixar na tela o user do meu Instagram, na descrição do vídeo meu e-mail, pode me procurar lá, e bora pro conteúdo. Bom, estrelas, então o Sol entrou no signo de Virgem neste dia 22 de agosto de 2026, por volta das 23h19, né, durante o ascendente em Touro. Antes de começar a falar sobre o signo, sobre o período, é bom a gente entender que todos nós vibramos o signo de Virgem na nossa vida, em setores diferentes do nosso mapa astral, né, da nossa vida. Ou seja, a casa astrológica ali que a gente tem em Virgem pode ser diferente de pessoa para pessoa. Por exemplo, né, nessa configuração do ascendente em Touro, para mostrar aqui para vocês, Touro aqui na casa 1, né, 2, 3, 4, 5. Aqui temos o signo de Virgem, que está na casa 5. Né? Então, nessa configuração, a pessoa vibra o signo de Virgem através dos próprios momentos de lazer. Então, ela gosta de aproveitar os momentos de lazer com profundidade, com detalhes, se entregando aos detalhes do momento. Né? Tem muitas pessoas também que têm a casa 5 em Virgem, que são aquelas pessoas que têm uma certa mania de limpeza, então tem que tomar cuidado. Né? Meio que gostam de limpar as coisas meio que como dá um certo prazer para elas, tá? Mas é claro que vai de pessoa para pessoa, né? Isso aqui é só um exemplo, tá? Vamos falar agora sobre o signo de Virgem. Virgem é um signo de terra mutável, né? Elemento terra, ritmo mutável. Da sexta casa do zodíaco, né? Então ele é regido por Mercúrio e ele traz consigo a representação do nosso envolvimento com a nossa rotina, de como a gente organiza a nossa vida material, né? E de projetos também a longo prazo. Nenhum projeto é feito sem ter a ordem de Virgem primeiro, né? Então é o momento que a gente para, a gente organiza, coloca as coisinhas na planilha, certo? Também é um momento, gente, que pra vocês verem, né, pra gente entender, né, como que é importante a gente entender que todo mundo tem Virgem no mapa, porque todo mundo tem uma vocação aqui no planeta. Né? Todo mundo tem essa tendência, esse propósito de servir o outro a partir daquilo que ela sabe fazer, né? Daquilo que ela consegue contribuir para o planeta. Então, Virgem, ele é aquele acesso que a gente tem àquilo que a gente mais sabe fazer e com eficiência. Né? Se você acha que você não tem vocação para nada, é porque você não está trabalhando o setor que você tem Virgem no seu mapa astral da forma que você devia. Né? Por exemplo, uma pessoa que tem Virgem na casa 9. Ah, eu não tenho vocação para nada. Por que você não acha que não tem vocação para nada? Porque você não se aprofunda em nenhum estudo. Você até gosta de estudar, mas daí você não se aprofunda em nada. E aí você sente que você nunca tem vocação para nada. Certo? Então, por aí vai. Virgem também é um signo que fala sobre a saúde, porque é uma parte importante da nossa rotina. Se a gente não tá com a rotina, com a saúde boa, a gente não consegue lidar com as tarefas do dia a dia. E essas tarefas do dia a dia também incluem o nosso trabalho. Então, a questão do trabalho começa em Virgem e se aperfeiçoa em Capricórnio. Certo? Meio que aquilo que a gente mais sabe fazer. Seja em relação a aquilo que a gente quer fazer e continua fazendo, né? Cria um certo destaque na carreira quando chega na fase de Capricórnio, ou aquilo que a gente tem que trabalhar, mas que a gente não gosta tanto, mas por conta de sustento financeiro e tal. É meio que o emprego. O emprego vem com Virgem e a carreira que a gente idealiza, que pode ter a ver com o emprego ou não, vem com Capricórnio. O período de Sol em Virgem, então, para todos nós, é aquele período em que a nossa consciência, que é o Sol, né, está focado naquilo que a gente precisa organizar da nossa vida, nos detalhes
da nossa rotina, do nosso entorno, certo? Uma reflexão que eu fiz na escrita sobre o Sol em Virgem, no post que tá no meu Instagram, é o seguinte, né, gente? Virgem, ele traz aquela, por ser um signo mutável, né? Aquela transição do inverno para a primavera, certo? Então, para nós aqui do hemisfério sul, lógico. Então, pra gente, esse período, ele representa um período em que a gente, por ser também o último signo do eixo do eu, né, de Áries até Virgem, a gente trabalha o nosso eu, né? É um período em que a gente começa a trabalhar na gente os últimos detalhes que a gente precisava para que aquilo que a gente quer conquistar, para que aquilo que a gente quer ver dar frutos, né, ou florescer, no caso do Sol em Libra, quando entra a primavera, para que aquilo floresça quando entrar Sol em Libra. Então, para algumas pessoas, o período de Sol em Virgem já vai começar a trazer essas flores, né, o florescer de algumas questões, pelo menos para a gente entender o caminho que a gente está precisando seguir para conquistar aquilo que a gente quer, né? Ou entender dentro da gente aquilo que a gente já começou a entrar num certo processo de cura. Virgem também fala sobre cura. Então, o período de Sol em Virgem, para algumas pessoas também, é um período em que a atenção está voltada, ou tem que estar voltada para a cura, seja física ou psicológica, ou mental. E para os 12 signos, né? Como que vai ser aí essa configuração do céu? Qual que é o conselho para cada signo? Bom, gente, então aqui eu vou seguir a configuração da entrada do Sol em Virgem, como eu sempre faço, né? A entrada do Sol em certo signo. A partir daquele ascendente eu falo o conselho para cada signo, né? Isso aqui em relação ao signo solar de cada pessoa, mas se você já sabe o seu ascendente, olha a casa que você tem Virgem ali, pesquisa sobre a casa se você não quiser pagar um astrólogo para falar sobre isso com você, e aí você associa uma coisa a outra, tá? Mas partindo dessa configuração, eu vou começar aqui com o touro, né? Então, gente, ó, só para falar sobre o mapa de uma forma mais rápida, né? Temos Sol em touro, no momento do Sol, da entrada do Sol em Virgem. A Lua tem Capricórnio e o Sol tá em Virgem. 3 signos de terra, né? Então, é realmente um momento pra gente se firmar naquilo que é mais importante pra gente, para que o período de Sol em Libra, tudo aquilo que foi firmado, regado, né? Tudo aquilo que a gente se dedicou, comece a florescer, certo? Mas tem que ter perseverança, tá? Porque Virgem é um signo mutável. Então, se a gente desviar o foco, aquilo que a gente poderia ver florescer não vai. Ou vai demorar mais um pouco, né? Então, agora eu vou partir para o conselho para os 12 signos, começando por touro, que é o signo do ascendente. Antes de eu falar dos 12 signos, é importante eu falar sobre o desafio que o signo vai trazer para todo mundo. Seja você detalhista ou não, né? Claro que como o Sol em Virgem interfere na vida de todo mundo vai sentir energia de alguma forma, tá? Só que vamos tomar cuidado em focar demais em detalhes que nos derrubam, porque isso vai deixar a gente totalmente exaustos e frustrados. Virgem tem aquela mania de querer tudo perfeito, né? Só que a perfeição é uma ilusão. E aí ele cai na sombra dele, que é peixes, tá? Então, assim, não vamos entrar nessas ilusões de atingir um perfeccionismo, porque isso vai ser a primeira coisa que vai nos derrubar, tá? Então, só para deixar claro, tomar cuidado com o perfeccionismo e focar muito em detalhes que não ajudam a gente a evoluir. Porque tudo bem, a gente aprende nos desafios, mas só focar naquilo que está desafiador e não pensar na solução não é o caminho, certo? Agora sim, vamos lá para os 12 signos. Signo de touro, casa 1 para vocês. Bom, o pessoal aí de touro vai estar precisando cuidar de si. A casa 1 é a casa do indivíduo, da relação consigo mesmo. Então, tudo aquilo que vocês querem materializar para vocês nesse período, ou no próximo período de Libra, né? É a sua energia que vai fazer que você chegue lá. A casa 1, ela é a casa da iniciativa, né? Só que a iniciativa que você vai ter que ter na sua vida é perante aquilo que é importante para o seu desenvolvimento. Ah, eu quero um relacionamento. Então, trabalhe você o relacionamento que você quer. Ah, eu quero mudar de emprego. Então, trabalhe dentro de você que tipo de emprego novo que você quer. Tá? Dando exemplos aqui. Casa 1 é a casa de Áries. Então, as pessoas de touro vão precisar ter coragem nesse período
para dar um primeiro passo em relação àquilo que elas querem conquistar. Signo de Gêmeos, casa 2. Bom, aí tem um pouco da influência de Urano que está na casa 1, né, que está em Gêmeos. Vocês de Gêmeos vão estar notando uma certa inovação nos valores que vocês têm por vocês mesmos, ou por aquilo que vocês conquistaram na vida, né? Pode ser que algumas pessoas sintam aí uma nova versão de vocês nascendo, ou vocês conseguindo colocar novos aprendizados que vão agregar no valor que vocês têm e naquilo que vocês fazem na parte profissional, tá? Então, assim, não estagnem. Eu sei que a casa 2 é a casa de touro, né? Só que vocês são Gêmeos e vocês estão tendo a influência de Urano, tá? Então, estudem coisas novas, mas coisas que vão agregar para aquilo que vocês já fazem. Não para estudar coisa que vai deixar na gaveta, certo? Aí toda inovação nos conteúdos e na visão que vocês têm de si mesmos vai fazer com que vocês, adquirem um novo bem material. Algumas pessoas vão estar nesse nível. Tenham um plano B para ganhar dinheiro ou formar novas parcerias que sustentem as suas ideias e façam florescer aquilo que vocês querem conquistar no período de Sol em Libra, certo? Então, não deixem de lado os estudos, mas estudem coisas que realmente vão ajudar vocês a firmar o caminho até aonde vocês querem chegar a partir disso. Signo de Câncer, casa 3 para vocês, e a influência também de Marte, que está na casa 2. Tá? Então, vocês do signo de Câncer vão estar precisando ter coragem e valor pessoal também, assim como eu falei para Gêmeos, né? Mas o que vai mover vocês não é só a coragem, entender que você tem que ter coragem e valor pessoal, né? A comunicação vai guiar o caminho. Algumas pessoas do signo de Câncer são mais introspectivas, né? Mas vocês vão estar tendo mais chances de conseguir aquilo que vocês querem se comunicando, se expressando, né? Buscando aí contatos. Só que coloquem vocês como líderes das suas próprias vidas, tá? Porque é isso que vai movimentar. Algumas pessoas também do signo de Câncer vão estar sendo aí pilares importantes para irmãos ou vizinhos, né? Então, se algum vizinho precisa da sua ajuda, dá um help, né? Se algum irmão também precisa da sua ajuda, vai lá, seja um colo para ele ou para ela. Principalmente para a família, né, gente? Esse negócio de vizinho, às vezes é ruim a gente ficar se comprometendo, mas se for o caso, né, uma coisinha ou outra, não custa nada ajudar. Signo de Leão, casa 4 para vocês, com a influência de Júpiter, que está na casa 3, Mercúrio também, que está na casa 4, né? Então, vocês de Leão vão estar tendo aí, por ter Júpiter na 3, né, nesse momento, uma certa energia de otimismo que vai abrir portas. Então aí você já tem a certa coragem que vem de Leão, né? O otimismo e a fé que vem de Júpiter, tá? A partir da comunicação, então algumas pessoas de Leão já vão ter mais autonomia na fala, o que vai ajudar elas a sustentar aquilo que é importante no período, né? E Mercúrio também fala sobre comunicação. Só que como a Mercúrio está na casa 4, e é a casa que vocês entram aí, né, de forma mais profunda, converse com os próprios sentimentos, ou conversem com pessoas da família. Algumas pessoas de Leão vão estar também sendo conselheiros para alguém da família, principalmente irmãos, ou vão estar tendo a influência de irmãos para questões que podem aí ajudar eles mesmos, no caso Leão, a desenvolver uma questão emocional. Tá? Então, seja aquela pessoa sábia no meio da família ou escute quem é mais sábio na sua família. Tá? E algumas pessoas também de Leão vão estar despertando ou virando chavinhas em relação a assuntos emocionais que elas vinham sentindo desde um passado, mas que elas sentiram uma certa libertação, tá? Então, o Júpiter, ele traz aquele olhar em expansão perante uma questão. Tá? Então, se você já vem trabalhando os seus pensamentos, o seu emocional, algumas pessoas de Leão vão sentir uma renovação surgindo ali no campo emocional.
Signo de Virgem, casa 5, com a influência aí do Sol, né, mas que tá na casa 4. Bom, então, signo de Virgem, primeiramente, celebrem a vida de vocês, né, agradeçam por tudo aquilo que vocês já conquistaram e superaram até aqui, né, e a casa 5 em si já é a casa do momento de lazer, do momento de você sentir prazer na vida. Então não tenham medo nesse período de comemorar a vida e a existência de vocês. É um período seu, tá? Não use só o seu aniversário para comemorar, porque assim, é claro, não tô falando para você comemorar todos os dias, porque também haja recursos para tal, né? Recursos que eu falo não só de dinheiro, mas energéticos também. Mas não deixe de celebrar, tá? Porque vocês celebrando a vida, mostrando que vocês são gratos pela vida, o universo coloca no caminho mais momentos para vocês celebrarem, tá? Então vibrem naquilo que é importante para vocês. A casa 5, para quem tem filho, pode ser um momento de mais envolvimento com os filhos, na criação de filhos, né? Para as pessoas que não têm filhos e querem namorar, pode ser um momento para namoro também, né? Para você que já é casado, eu volto a falar sobre a questão de celebrar a vida e de acessar a sua criança interior, que a casa 5 também fala sobre isso, entendendo que existem momentos em que você precisa sentir leveza na vida. E aí, como que vem nessa leveza? Você fazer mais aquilo que você gosta. Então busquem ter um hobby ou continuar fazendo alguma coisa que vocês deixaram estagnado na vida, mas que fazia você sentir prazer. Signo de Libra, casa 6 para vocês, com a influência de Vênus, que é o planeta que rege vocês, né? Então vocês vão estar aí com uma energia mais magnética, apesar de estarem começando o inferno astral, né? Então vão vir alguns desafios que vão fazer com que vocês cresçam naquilo que vocês precisam vivenciar no aniversário de vocês, a partir do aniversário, né? Então quando a gente fala de inferno astral, o inferno astral ele não é horrível. Tudo depende de como você reage aos acontecimentos. Todos os acontecimentos que passam pela nossa vida no período de inferno astral nos ajudam a crescer e trazem questões importantes que a gente vai vivenciar quando chegar o nosso aniversário, né? Quando a gente sair do inferno astral. E que se a gente não aprendeu no inferno astral, a gente pode estagnar. No momento que a gente já podia lidar com aquilo de letra, tá? Então assim, casa 6 é a própria casa de Virgem. Então vocês de Libra podem estar com mais trabalho, vocês por ter Vênus ali, podem estar formando novas parcerias, aqueles que não estão com trabalho podem conseguir um emprego, aqueles que já estão no trabalho podem fazer novas parcerias para fazer com que o seu negócio cresça, ou se você trabalha com alguém, pode ser que a pessoa te reconheça no trabalho e coloque você para fazer mais coisas, a consequentemente ter mais ganhos, né? Então, Libra vem com isso. E algumas pessoas de Libra, por casa 6 também falar sobre saúde, presta atenção na saúde. Signo de Escorpião, casa 7 para vocês. Então vocês vão estar aí vivenciando parcerias, sejam parcerias de longa data, algumas pessoas vão se sentir mais úteis nas parcerias que elas já têm na vida, seja de amor, casamento ou parceria de trabalho, tá? Eu falo casamento, mas pode ser parcerias de namoro mais sério, de longa data. E isso não descarta a parceria de trabalho. Então, vocês podem estar se sentindo mais úteis para as pessoas ou sentindo quais pessoas são mais úteis para vocês de uma forma recíproca, certo? Também notando pessoas que vocês estão levando na vida, mas que só tá trazendo peso. Essas pessoas aí já é o momento de vocês, né, finalizar ciclo, entender que o seu caminho é para um lado e da pessoa é para outro. Também algumas pessoas de Escorpião vão estar tendo a oportunidade de formar novas parcerias, seja de trabalho, né, amizades ou parceria romântica. Signo de Sagitário, casa 8 para vocês. Bom, vocês de Sagitário estão notando, algumas pessoas, né, estão notando uma certa renovação acontecer entre vocês e parcerias, tá? A casa 8 lá é uma extensão da casa 7, casa de Escorpião. Então ela fala daquilo que está oculto entre uma parceria. Segredos que as pessoas têm, recursos compartilhados, né, dinheiro que você compartilha com as pessoas que você tem parceria.
ou aquilo que você traz de trauma, de relacionamentos e que você precisa lidar agora, no presente, né? Então, algumas pessoas podem estar sentindo que já superaram algumas questões, e daí vem o momento de renovação, a fênix, né? Outras pessoas de Sagitário vão estar precisando curar ou olhar mais, acolher mais traumas que fazem elas estagnar na vida, tá? Vocês vão estar com magnetismo muito alto e, consequentemente, a intuição também. Então, escutem a intuição e cuidem da saúde mental, né? E como vocês estão se doando nos relacionamentos, porque a casa 8, ela é aquela casa do 880. Ou você se doa demais, ou você se doa só um pouquinho e já acha que fez muito e a pessoa que tá se doando demais. Tenta ter o equilíbrio. É claro que casa 8 não tem a balança como a casa 7, né? Só que tem que prestar atenção nessa questão do doar demais, para você não ficar sobrecarregado ou sobrecarregada. Signo de Capricórnio, casa 9, com a influência da Lua, que está na casa 8. Bom, então vocês de Capricórnio vão estar tendo a oportunidade de se libertarem de traumas familiares. Algumas pessoas também, eu ouso dizer, se estiverem já nesse momento de foco para cura, né, para o acolhimento, para transformações de padrões, vão estar tendo a oportunidade de romper ou libertar toda uma ancestralidade de um medo passado. Tá? Porque a casa 8, ela pode falar de medos. A Lua, ela é um astro que fala sobre a ligação familiar e ancestral. E a casa 9, ela liberta. Então, se vocês estiverem aí trabalhando a espiritualidade de vocês, buscando ter fé, né? Pensando diferente de família, que é uma coisa também que faz a gente mudar, pensar diferente, né? Estudar quais foram, sei lá, traumas que fizeram com que as pessoas da sua família estagnassem na vida, seja em relação a medos, questões emocionais que travaram e impediram elas de serem felizes em um relacionamento, ou como questões de escassez. Vocês podem virar chaves nesse momento que pode libertar uma ancestralidade de pobreza, de escassez. A casa 9 é a casa da abundância. Tá? Então presta atenção nisso. Outras pessoas de Capricórnio podem ter a oportunidade de organizar uma viagem, né? A casa 9 fala sobre viagens longas, seja a trabalho ou com uma parceria romântica mesmo, ou com uma parceria de amigos mesmo que você já tenha a longa data. Signo de Aquário, casa 10, com a influência de Plutão na casa 9. Bom, então vocês de Aquário, vocês vão estar ali, vocês estão, né, recebendo a influência do ponto mais alto do mapa astral, que é o meio do céu, casa 10. Algumas pessoas de Aquário vão viver um topo, né, vão chegar, ou vão conquistar uma meta de longo prazo, ou vão ter um destaque na carreira, né? Mas de certa forma a vida vai levar vocês a observar a vida de cima. Tá? Esse Plutão na casa 9, ele fala o seguinte: vocês vão conseguir observar ou chegar nesse topo se vocês renovarem crenças que estavam limitando a vida de vocês. Tem pessoas de Aquário que, por mais que essa configuração aqui do mapa esteja no topo, mas estão presas na casa por questões psicológicas, questões emocionais, crenças limitantes, não vão chegar nesse topo, tá? Então eu tô falando aqui para as pessoas que conseguiram se libertar de crenças limitantes e utilizam da própria fé, da fé sejam nelas mesmas, em Deus, enfim, no que elas acreditam, como motivação para elas irem mais longe, certo? Então as pessoas de Aquário vão ter essa visão de cima da própria vida. E aí o que eu falo para quem tá no topo? Agradece onde você chegou, organiza sua vida para você ver onde você pode ir a partir daqui, né? E agradece também tudo aquilo que você já superou para subir essa montanha. A casa 10 fala sobre aquela subida da montanha que pode parecer a princípio um caminho difícil, mas que você chega por conta da sua própria perseverança. Signo de Peixes, casa 11 para vocês. Bom, vocês de Peixes vão estar bem envolvidos em grupos. Sejam grupos aí de trabalho, grupos de amigos, né? Estudos. Ou vocês vão estar ingressando em novos grupos. Pode ser que aconteça tudo. Ou você
esteja ali envolvido já em grupos que você já faz parte e também esteja para entrar em novos grupos, tá? Muito envolvimento social para vocês. Algumas pessoas podem ser ali um pilar de conselho, de sabedoria para amigos e pessoas que vocês estão envolvidas, né? E outras pessoas podem escutar de amigos conselhos sábios também. Então, seja assim adaptável a nível de você escutar e quando for solicitado também dar conselhos, tá? E outras pessoas do signo de Peixes vão precisar das redes sociais para lançar um projeto adiante, né? Ou podem ter um certo destaque nas redes sociais por conta de um trabalho que elas já vêm aí se dedicando. Signo de Áries, casa 12 para vocês, com a influência de Netuno, que está na casa 11, e Saturno, que está entre a 11 e a 12, né? Então, vocês aí de Áries, né? Gente, os primeiros serão os últimos serão os primeiros, sim. Dessa vez vocês ficaram por último, mesmo você sendo o signo 1 no zodíaco. Acontece, né? E, gente, falar em último, vocês têm questões para concluir, que se vocês não concluírem, vocês não vão observar as portas que já estão se abrindo, ou se vocês já observaram e não concluíram assuntos que vocês precisam concluir, o caminho que vocês vão entrar não vai se firmar. Então, Netuno ele vem falar sobre, talvez alguma questão com amigo, né, que vem na casa 11, alguma questão aí, algum estudo que você deixou de lado, que você precisava concluir, pode te impedir de seguir nesse caminho adiante, tá? Mas tem questões que você precisa concluir primeiro, para você conseguir firmar o caminho que está se abrindo. Saturno, ele fala sobre firmar, criar estruturas fortes para que aquilo não se rompa conforme você vai trilhando aquele caminho, certo? É como se fosse uma ponte, né? Você formou a ponte, só que se a ponte não está firme, você vai cair em algum momento quando você estiver atravessando, tá? E para que essa ponte se firme, você precisa, de novo, concluir questões importantes com pessoas ou com estudos. Bom, estrelas, então era esse o recado que eu queria deixar para vocês durante esse período de Sol em Virgem. Agradeço a todo mundo que assistiu o vídeo até aqui. Ótimo período de Sol em Virgem para todos nós e até o próximo vídeo.